Presta atenção porque o que está se desenhando em Eta Mundo Melhor é muito mais grave do que parece à primeira vista. A novela está deixando pistas cada vez mais claras de que Zuma vai passar de todos os limites, e isso não é só mais uma vilania comum. O que ela pretende fazer pode mudar completamente o destino de Samir e virar a história de cabeça para baixo de uma forma que o público ainda não está preparado para enfrentar. Desde que Zuma voltou a ganhar mais espaço na trama, o comportamento dela ficou diferente. Mais frio, mais calculado, mais estratégico. Ela não aparece mais apenas como alguém ressentida ou magoada. Agora cada fala parece pensada, cada aproximação tem um objetivo claro e cada conversa carrega uma segunda intenção. E o centro de tudo isso tem nome: Samir. Repara como Zuma não fala mais de Samir como uma criança comum. Ela fala como se ele fosse um projeto, uma oportunidade, quase uma posse. Em várias cenas, o olhar dela muda quando o menino está por perto. É um olhar avaliador, de quem mede, calcula, planeja. E isso fica ainda mais evidente quando Candinho entra em cena. A simples presença dele incomoda Zuma de um jeito diferente, mais profundo, mais agressivo. A novela deixa claro que Zuma se sente ameaçada pela ligação afetiva entre Candinho e Samir. Não é só ciúme. É medo de perder controle. Por isso, ela começa a se antecipar. Primeiro com comentários atravessados, depois com questionamentos sobre quem realmente pode cuidar do menino, e agora com conversas cada vez mais diretas sobre guarda, futuro e o que seria melhor para ele. E aqui a trama fica ainda mais concreta. Zuma começa a usar o discurso da estabilidade. Ela fala de dinheiro, de estrutura, de segurança, de futuro garantido. Ela tenta vender a ideia de que Candinho, com toda a sua bondade e simplicidade, não seria suficiente para criar Samir sozinho. Esse discurso soa racional, mas esconde uma intenção profundamente egoísta. Enquanto isso, Candinho segue sendo Candinho. Ingênuo, generoso, acreditando que as pessoas sempre podem mudar. E é exatamente essa característica que Zuma explora. Ela sabe que Candinho evita conflito, que prefere acreditar no bem, que demora a desconfiar. Isso abre espaço para que ela avance sem resistência imediata. Samir, por sua vez, começa a sentir o peso dessa disputa silenciosa. A novela mostra o menino mais quieto, mais pensativo, dividido entre discursos diferentes. Zuma planta dúvidas sutis, faz perguntas que confundem, cria situações em que ele se sente em dívida com ela. Não é agressão direta, é manipulação emocional. E isso é ainda mais perigoso. Outro ponto que a trama deixa cada vez mais evidente é que Zuma não age no impulso. Ela observa, espera, testa limites. Ela percebe quem reage, quem se cala, quem finge não ver. Quando nota que ninguém a confronta diretamente, entende que pode ir além. É assim que vilãs avançam. Primeiro medem o terreno, depois atravessam a linha. E quando Zuma começa a falar em adoção, em guarda, em decisões legais, isso não surge por acaso. A novela não joga esse tipo de assunto sem intenção. Quando esses termos entram em cena, é porque o conflito está prestes a sair do campo emocional e entrar no institucional. E nesse terreno, quem parece mais organizado costuma levar vantagem, pelo menos no começo. Outro detalhe concreto é a tentativa de desmoralização silenciosa de Candinho. Zuma não o ataca diretamente, mas lança dúvidas, questiona a capacidade dele de sustentar Samir, ironiza sua ingenuidade, coloca em xeque sua estabilidade. Comentários pequenos, repetidos que criam uma narrativa paralela perigosa. Enquanto isso, Samir é puxado para o centro do conflito sem entender completamente o que está acontecendo. Ele começa a ouvir versões diferentes da mesma história. De um lado, o carinho simples e verdadeiro de Candinho. Do outro, o discurso de Zuma, cheio de promessas, vantagens e falsas seguranças. A novela deixa claro o impacto disso no comportamento do menino, que passa a demonstrar confusão, insegurança e até culpa. Zuma também muda a forma como se comporta com os outros personagens. Ela se mostra mais firme, menos disposta a ceder, mais agressiva quando contrariada. Isso é sinal claro de que ela já se sente legitimada para agir. Vilã que pede permissão ainda não chegou ao limite. Zuma já passou dessa fase. Eta Mundo Melhor também constrói o passado emocional de Zuma como justificativa interna. Ela se sente injustiçada pela vida, acredita que merece algo melhor, que foi passada para trás. E esse sentimento de injustiça é o combustível perfeito para ultrapassar qualquer limite moral. Na cabeça dela, tomar Samir não seria um crime. Seria compensação. O tom da novela começa a mudar. A leveza dá espaço a cenas mais tensas, diálogos mais carregados, silêncios mais longos. Tudo indica que a história está se aproximando de um ponto de ruptura. E quando esse ponto chega, não tem volta.
Candinho começa a sentir o peso disso tudo. Ele se questiona, duvida de si mesmo, se pergunta se está fazendo o suficiente. E isso é exatamente o que Zuma quer, enfraquecê-lo emocionalmente antes de qualquer movimento mais drástico. Vilã inteligente não ataca de frente. Ela corrói por dentro. A possibilidade de um embate legal envolvendo Samir se torna cada vez mais real. E mesmo que Zuma não consiga ir até o fim, o estrago emocional já estará feito. Samir não sai ileso. Candinho não sai ileso. A confiança se quebra, e nada volta a ser como antes. E é isso que torna essa trama tão forte. Não é apenas sobre vilania. É sobre manipulação, poder, fragilidade emocional e como discursos aparentemente corretos podem esconder intenções devastadoras. Agora eu te pergunto, olhando para tudo isso com calma, você acha que Zuma vai realmente tentar tirar Samir de Candinho usando a lei e a manipulação? Ou alguém vai perceber tudo antes que seja tarde demais? Comenta aqui porque essa história ainda vai render muita discussão. E quando envolve criança em novela, nada termina sem deixar marcas.